tá vendo? Isso é uma Lamborghini, isso é uma Maserati, são carcaças que valem uma grana. 300 mil vale esse carro? Esse é um carro que só foram fabricados 4. Que carro é? Esse é um Chrysler Ghia, é um carro muito raro. E esse carro compensa investir tempo e dinheiro para poder restaurar, porque é um carro raríssimo. O Flávio Marques, que era o dono disso, um advogado amigo meu, ele conseguiu se notabilizar por ser esse louco. Esse aqui é filho do Flávio Marques, filho do Flávio Marques, filho do Flávio Marques. E eu sou esse aqui. Ele tinha muita vontade de comprar, ele não restaurava. E os meninos estão fazendo exatamente o que todos nós que convivíamos com o Flávio falavam para ele fazer. Topa, 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 topa. Beto, topa? Topa. Então, vem comigo. Olha, o carro é esse. Não vale a pena restaurar? O cara devia ser muito louco de comprar esse monte de carro, antigo Esse ainda. carcaça deixar aí. E era muita coisa, Pois né? é, né? Tinha muito carro. Tinha até um carro lá todo detonado, tinha 4 rodas e uma parte do carro. Tem uns que tem só assim, só um pedacinho do carro, não tinha nem dá pra saber que aquilo é um carro. Pareceria que estaria num ferro velho pra quem não entende do... O que será que eles fazem para reformar e deixar aquele carro com a marca de verdade? Como é que faz para saber se E quanto tempo, né? Porque... Onde eles conseguem as peças. Pois é. Vamos ver de novo? Eu estou na casa do Flávio Marques. Ele mora num sítio aqui perto de Cotia. Ele é foi, porque ele já subiu, um dos colecionadores mais interessantes e curiosos que o país teve de carros antigos. Você dá uma olhada, depois vou detalhar um pouco mais isso, você vai ver automóveis raríssimos, espalhados no tempo, aguardando o momento da restauração. Hoje, esse lugar aqui é tocado pelos filhos, Maurício, Guilherme e Felipe, que constroem a ideia de recuperar e restaurar o patrimônio que o pai deixou. Dá uma olhada daí nesse geral, eles são aquelas pessoas que estão lá na porta daquele galpão, onde lá atrás existe uma oficina de restauro. Que são os carros ainda na forma e depois você tem alguns carros já restaurando e os carros prontos. O que acontece é que o Flávio Marques, ele tinha, nós que éramos amigos, eu que convivia direto com ele, a nossa briga era o seguinte, ele na ânsia de salvar todos os carros antigos, ele comprava. Então o dinheiro que entrava para ele, em vez dele restaurar um carro, o que ele fazia? Ele comprava outro e nunca restaurava o carro. Então o que acontece? Esse acervo ficou nessa circunstância exatamente porque ele tinha muita vontade de comprar, ele não restaurava. E os meninos estão fazendo exatamente o que todos nós que convivíamos com o Flávio falavam para ele fazer. Para e começa a restaurar. Isso aqui o que é? Essa é uma Alfa Romeo 1947. É um carro muito raro. Por ser um pós-guerra, né? E é de alumínio e cabriolé. Toda de alumínio, 6 cilindros. Esse carro estava no estado que a gente vai mostrar algum outro carro parecido com o que estava. E a gente refez o carro inteiro, moldando o carro originalmente como ele era para um próximo... Quando você fala a gente refez, ele está refeito? Não, a parte da funilaria foi refeita já, né? Já, quer dizer, isso aqui já foi restaurado, é isso? Essa parte que está mais limpa
já dá para ver que está bem diferente do que o carro era. Então esse carro foi todo moldado, tem aqui as soldas. Essa é uma Lancia 8 cilindros, é um carro de competição da década de 20, que a gente já pegou desse jeito. Isso não foi obra do meu pai, não. Obra do tempo. Nem obra do tempo. A gente já pegou assim e é um carro muito interessante por ser de competição, né? Então a gente mais pra frente vai restaurar. Quanto tempo você leva para fazer esse carro virar carro novamente? Esse carro, por não ter a carroceria, a gente vai ter que moldar todo em alumínio. Acredito que em uns 5, 6 meses a gente refaz esse carro. Esse é um Citroën Maserati. Esse carro meu pai comprou só para tirar o motor. Então, como a maioria dos carros aqui fora, meu pai comprou para canibalizar, né? Canibalizar. Canibalizar significa, para esse pessoal do antigo mobilismo, tirar de um, guardar a peça que possa ser utilizável em um dia. Quer dizer, então eles pegam o motor de um, utilizam para outro e a carcaça... E aquela carcaça acontece o quê? Será que eles colocam outro motor depois nela? Que nem sempre eles vão conseguir o motor original de um carro, né? Mas aí esse motor, eles tiram o motor do carro e esse carro, como é que fica? A carcaça vai ser, acho que não vai usar. Aproveitada para outra coisa? Então, aí é que tá. O que é mais importante, o motor ou a carcaça? Para um colecionador, o que é mais importante? Depende do carro que ele Depende quer. do carro, né? Deve depender do que carro. ele quer com o motor que o... De repente do intuito dele também, né? Se ele quer um carro completo Pra exibir, também, ele não vai querer um carro canibalizado, assim. Com um motor diferente daquele que era o original, né? E quanto será que eles gastam, né, para restaurar um carro desse? Será é muito trabalho, ele tá inteiro acabado. Quer dizer, 50 mil reais que eles ganham. Agora, quanto que será que é gasto para refazer tudo isso, né? Fora o trabalho de achar peça O trabalho. Esse é um Austin Princess, também que é um carro... Raro. É um carro raro, tem Eles têm um pouquíssimos desse aqui no andando. Brasil. Hein? Eles têm um desse andando. Eles têm um desse daqui andando, que eles acabaram de restaurar, colocaram mecânica de Opala, que eles usam para evento, para casamento, para executivo. Eles restauraram e deixaram o carro zerinho. E essa coisinha atrás ali, ó? Esse é um carro muito raro, esse é um Jeep chamado Tempo. Olha! E é um carro que tem 2 motores. O carro tem 2 motores, um aqui, atrás, tá aqui, ó, e o outro lá, ó, na frente. Vai lá. Um carro desse pode valer quanto, Paulinho? Um carro desse hoje, restaurado, pronto, é um carro de 50 mil dólares. E tem o detalhe, você viu onde é que vai o step? É um de cada lado. Sabe por que o step vai aqui? Aqui. Aqui no step. Esse step ele era colocado de uma forma que ele ficava preso, mas ficava livre. Que quando ele passava em alguma inclinação, que tinha um ângulo que pegava o assoalho, como ele era para andar em lugar que não tinha estrada, as rodas apoiavam e ele continuava andando. Em vez de 4 por 4, botava uma roda a mais. Ele continuava sempre 4x2. Mas ele não encalhava. E aquele eixo vira também. Quem comprou, seu avô ou seu pai? Não, esse foi meu pai. O grande maluco da história foi meu pai. Ao longo do programa a gente vai mostrar alguns carros icônicos do cinema e o meu carro vai ser o DeLorean do De Volta para o Futuro. O meu carro vai ser o Aston Martin DB5 do filme James Bond. O meu carro vai ser o Cinca Chambó da série O Vigilante Rodoviário. Meu carro vai ser o Mini Cooper do filme Um Golpe Italiano. Bom, gente, eu vou falar sobre o Cinca Chambó. Ele foi o primeiro carro de luxo produzido no Brasil. Ele começou a ser produzido em 1958 e foi um carro que marcou a época, tanto no mundo e especificamente no Brasil. O carro ganhou destaque no Brasil pela série O Vigilante Rodoviário, do cineasta Eri Fernandes. O ator Carlos Miranda, ele combatia o crime na rodovia Anhanguera com o Cinca Chambó em 1959 e uma Harley Davidson em 1952.
Atenção, acabo de perder de vista o carro que perseguia a alguns quilômetros. Pela velocidade desenvolvida, o motor está envenenado. E a primeira versão desse carro veio com um motor chamado Aquilon V8. E para a carroceria do carro era um motor fraco, porque é uma carroceria vistosa, segue os padrões dos carros clássicos americanos dessa época. Então era um motor fraco para a carroceria que ele tinha. E isso rendeu um apelido engraçado para o carro, que é o Belo Antônio, que se refere ao filme italiano interpretado por Mastroianni, que é o Belo Antônio porque é um carro bonito, mas é impotente. O motor não condizia com o carro. Só em 64 ele ganha um novo motor, um Tufão 100 HP e uma carroceria nova. Aí ficou um carro potente e uma carroceria condizente com o motor que ele tinha. Também tem uma música dedicada ao carro, com o nome Cinca Chambó, da banda Camisa de Vênus, uma das melhores bandas de rock do Brasil, feita já na década de 80, mostrando como o carro, 20 anos antes, se tornou um ícone no Brasil. A música tem reflete uma nostalgia dessa época. Eu vi um futuro melhor no painel do meu Cinca Chambó. E o carro se tornou um ícone do progresso que o Brasil vivia nos anos 60, depois do período JK, a criação de Brasília. Então o carro se tornou um ícone desse momento que o Brasil vivia e da esperança do brasileiro de, temos um carro de luxo produzido aqui, então podemos esperar coisas boas para o futuro. Temos esperança de que o futuro vai ser bom. O carro deixou de ser produzido em 67, já no período do golpe militar. O carro não era produzido mais no Brasil. A música também da Camisa de Vênus termina mais nostálgica do que ela começa, porque começa com essa ideia de que o carro era um ícone do progresso do Brasil e termina dizendo acabaram com o Cinca Chambó, e a imagem que vai no clipe é a imagem do golpe militar, de pessoas apanhando. Então mostra que o carro era um ícone, era algo uma esperança para o futuro, mas ele acabou. Esse capim tem um nome. É um Renault Floride. Renault Floride. É um carro raro também, só que isso é para arrancar algumas peças. Tem algum outro carro desse lá atrás, aqui? Perto do ônibus. Um Jaguar Mark IV. Deixa eu só te falar uma coisa, só para você ter ideia da dimensão onde vai longe isso daqui. Tem um carro, um Renault Floride desse, exatamente igual, no Museu de Mônaco, que era da Princesa de Mônaco. Exatamente desse carro, só que ele é um amarelo bem clarinho. Esse ônibus vai ser o nosso motorhome para os eventos. A gente vai botar um sofá-cama, geladeirinha para a gente servir cerveja para os amigos. E vai ter a plataforma para a gente levar os carros nos eventos. Aquela maçaneta que o motorista usava aqui, ó, que abria e fechava a porta para a segurança dos aluninhos, das crianças. Olha, ele é dramático, tá vendo aqui, ó? Que é isso? Esse é o freio. Apita. E essa coisa aqui? Todo o painel. É o painel de controle. Tem aquele controle com a plaquinha que está encostada ali, o stop, né? Para o trânsito parar, para as criancinhas passarem. Onde? Aqui, ó. Bem do lado da janela tem a placa pare. Essa é uma Lancia Lambda, muito semelhante àquela que vocês filmaram ali atrás, faltando a carroceria. É uma carroceria diferente porque essa é uma 4 lugares. Aqui, ó, você tem 3 Porsches iguais aqui, 3 914, sendo que uma delas é /6, né? As duas são motor 6 cilindros e uma motor 4. Que também são carros hoje que tem valor aí de 10, 15 mil dólares cada uma, então aqui, ó. Essa amarelinha, por exemplo, é igual àquela vermelha que está ali. As 3, essa preta, essa amarela e a vermelha, as 3 são. E ali atrás você tem uma Lotus Europa, ó. Você quer um nome mais forte no antigo mobilismo, até hoje, inclusive, da Lotus? Olha lá, aquela vermelha é uma Lotus Europa. Anda? Assim, empurrar, acho que anda, né? Deve ter muita quantidade de carro ali. Eles não devem ter um de guardar, né? Quer dizer, eles pegam alguns para colocar para oficina e aqui eles ficam mais... Esses não vão servir para nada, eu imagino. O que eles querem reformar já devem estar no galpão, né? Aqui é a oficina. E o que vocês estão vendo aí na frente, no primeiro plano,
são os carros que vão entrar para o restauro, isso? Exatamente, são carros que a gente está aguardando para uma outra época a gente poder restaurar. Eles estão na fila mesmo. Estão na fila. Esse daqui foi o carro que meu avô casou com a minha avó. Que é esse que está aqui? Que é esse daqui. A gente quer dar esse presente para minha avó. E a sua avó está aonde? Está lá embaixo, 91 anos, firme e forte. E é um presente que a gente quer dar para ela. Esse é o seu avô? Esse é o meu avô Júlio. É um Austin Healey. Ele é um carro de que ano? Ele é 56, 4 cilindros. E é um carrinho muito charmoso, né? O para-brisa abaixa, né? Vem ver de frente, irmão. Esse para-brisa, na realidade, ele escamoteia. Então, ele na posição original, vamos por Espera aí. Ele na posição original, ele fica assim, tá? Aí, o que você faz? Quando você queria aproveitar um pouco mais o vento, ele escamoteia para frente assim, encaixa aqui e fica deitado assim, ó. Ele fica speedster. E esse é o avô dele com esse carro. No dia do casamento. No dia do casamento. E meu pai foi o damo de honra, né? Olha, o carro é esse. Não vale a pena restaurar? Agora, quer ver carro pronto? Vamos lá no painel lá no galpão de carros restaurados. Que é o carro. O que é aquele azul ali? É um... Aquele é um Bristol 400, Bristol. Um carro que só tem 2 exemplares no Brasil. Só foram feitos 500? Só. E é um carro que só tem 2 aqui no Brasil. Foi um carro premiado ano passado. É uma Rolls Royce. Esse é um Rolls Royce 1921. A sogra com para-brisa. Isso. Não é aconselhável, né? Porque ela não pega pneumonia. Aqui foi o primeiro carro que a gente restaurou depois do falecimento do meu pai. Esse aqui o que é? Esse é um Adler, é um carro que corria na década de 30. Eu imagino que ele estivesse igual àqueles que estão lá debaixo de árvore, é isso? Não estava tanto naquele assim. estado. Não estava ruim, era um carro... Não estava igual esse que está atrás de você, por exemplo. Igual aquilo lá. Esse aqui está atrás de você. Isso aqui? Esse carro nos Estados Unidos vale 300 mil. 300 mil vale esse carro? Lá. Esse é um carro que só foram fabricados 4. Que carro é? Esse é um Chrysler Guia, é um carro muito raro. E esse carro compensa investir em tempo e dinheiro para poder restaurar, porque é um carro raríssimo. Essa é uma Lancia 8 cilindros da década de 30. A mulher do Mussolini tinha um igual, é um carro raríssimo também. Aí do teu lado tem uma Hispano Suíça. O que é uma Hispano Suíça? Me conta a história. Era um carro que vinha com os motores de avião da Primeira Guerra Mundial. E era um carro que eles falavam que era a precisão suíça e a tempestividade espanhola, né? A gente devia procurar na matéria esse tipo de carro que ele falou, que eram os carros europeus da década de 30, que tinham as carrocerias vistosas, ele falou. Que são os mais diferentes, né? Eu acho que tem aqui os mais legais de mostrar. Porque esse carro tem o acabamento de couro inteirinho, feito e estilizado pelo Louis Vuitton. Inclusive, ele tem a plaquinha, mostra a plaquinha. O dono das bolsas. Do outro lado ali. Aí, do lado lateral tem escrito Louis Vuitton. Claro que a gente refez a tapeçaria, a gente não fez com o Louis Vuitton, senão ia sair mais caro. Fez com o Vitor Hugo, que era mais barato. Essa Maserati também corria no Brasil e chegou a correr com motor de Cinca esse carro. Na Fórmula Continental. Era uma categoria que existia antigamente. E esse azul bonitão aí? Esse é o... É um? Esse é um Salmson, esse azulão aqui. É um Salmson, um carro francês da década de 30 também. É curioso mostrar... Os mais interessantes da coleção, que são, digamos assim, as temáticas da coleção. A gente gosta muito de carros esportivos, mas os carros europeus da década de 30, eles tinham carrocerias muito vistosas, assim. Era uma maneira diferente de conceber os carros. Muito elegante. As marchas são trocadas aqui, são 4 marchas para trás e 4 para frente. Falar que o Mercedes Classe A é inovação, não é? Esse carro, desde a década de 30, já tinha esse câmbio elétrico e eles só estão melhorando. Eu vou falar um pouquinho do De Volta para o Futuro, que tem o DeLorean, o carro,
O filme marcou a época dos anos 80 e ressurgiu o DeLorean das cinzas. O projetista, ele saiu da GM e montou uma companhia sozinho. Só que quando ele montou a companhia, ele se envolveu em alguns problemas financeiros e com o governo, e em 95 fechou. Já nos anos 80, ele já começou a entrar em processo de decadência. Em 81, ele já tinha quase chegado no fim. Tem uma parte que o protagonista pergunta para o doutor por que ele está usando um carro, o DeLorean, para fazer essa experiência. Aí ele vira e responde o seguinte: se for para eu fazer uma viagem para o passado, eu tenho que fazer em grande estilo. Aqui no Brasil, tem 2 DeLoreans. E esses 2, cada um está custando 150 mil reais. É um carro bem raro. A empresa ela foi vendida em 1995, ela ainda existe, produz alguns carros e tem algumas lojas de venda de peças do carro. Like DeLorean? E essa Corvette aqui? Essa é a da Dona Helena. Esse era o carro que minha mãe ia pra faculdade. Agora você imagina uma loira na década de 70, 20 e poucos aninhos. Não fala que é década de 70 que ela vai ficar brava. Põe década de 80, vai. Era mesmo. Andando com uma Corvette conversível. Mostrava que o velho tinha uma certa confiança nela, porque não era qualquer marido que deixavam a sua esposa andar num carro conversível. O Gui, aqui da produção, ele conseguiu o telefone do Maurício, um dos 3 filhos. Era o Felipe, o Maurício, não me lembro o nome do terceiro. Vamos tentar ligar para ele, ver como é que tá o sítio. Deixa eu ver aqui. Tudo bom? Tudo ótimo. Então, Maurício, a gente está ligando para você. O Goulart fez há 10 anos uma matéria no sítio em Cotia, mostrando os carros. A gente queria saber como é que está o sítio de vocês hoje em dia. Então, na verdade, hoje eu tô com uma loja, né? Eu tô com uma loja de carros antigos aqui na Área Pelegrino. E o sítio? O que aconteceu com o sítio? Também a compra e venda de carro antigo. Tá, e o sítio acabou? Não, tá lá ainda, mas é em outro lugar. Ah, tá. E aqueles carros, vocês venderam todos? Como é que foi? Não, a gente vendeu uma parte e ainda tem lá os carros. E o carro da avó de vocês iam restaurar e dar pra ela de presente, vocês fizeram isso? Conseguiram? Conseguimos, fizemos. Ah, que bom. Então tá bom. E seus irmãos? Seus irmãos também estão mexendo com o carro ou eles pararam? Não, agora só eu que tô. Só você mesmo. Tá bom, então. Obrigada, Maurício. De nada. Tchau. Como são muitos os carros antigos a serem restaurados, a oficina do Seu Calu tem um galpão com mais carros na fila de espera. E é pra lá que a gente vai agora. Vem comigo. E aí, meninos? Soube que vocês fizeram um trabalho maravilhoso. Tem até um making-off no começo. Tá esnobando, hein? Vamos ver esse making-off aí? Vamos? Então, solta aí o making-off. Depois a gente vai dar a abertura.
Tucuruvi, né? É a loja do Calu Imports. É uma loja? É uma loja... É uma loja-oficina, na verdade. Ele restaura os veículos e, para quem quiser, pode guardar lá. Tem colecionadores que restauram e guardam lá. Tem gente que vai lá para comprar. É uma loja-oficina. Tinha até um cara com 10 Ferraris, não sei quantos Porsches, não tinha lugar na casa. Aí ele alugou uma sala. Lá. O que fizeram com os carros todos que estavam naquele sítio? Alguns eles venderam naquele estado mesmo e outros eles restauraram e estão vendendo na loja do Maurício. O sítio em Cotia ainda continua existindo. E não tem nenhum carro lá? Não, eles continuam... Lá é onde eles fazem toda a restauração. Agora virou aí agora... oficina de restauro. Isso. E a matéria que vocês fizeram, posso ver? Pode. Claro. Então, solta aí. Cadillac, 340 mil reais. Mercedes Pagoda, 180 mil reais. Mas será que é possível você colocar um preço na história? E quanto vale a paixão por uma relíquia dessas? Nós estamos na oficina do seu Calu, que há 38 anos trabalha com restauração de carros antigos. Hoje, nós vamos desvendar os mistérios da restauração dos veículos, mostrar quem são os loucos apaixonados por essas máquinas. Algumas aqui chegam a ter até 86 anos de história. Você de casa quer uma carona numa raridade dessa, né? Então aperta o cinto e vem comigo. Esse aqui é o seu Calu. Seu Calu é dono da oficina Calu Import. Seu Calu, como é que o senhor começou nessa área de restauração de carros antigos? Bem, na verdade, isso já veio do meu pai, dos meus tios. Eu sempre gostei. Nós montamos uma equipe há uns 10, 15 anos atrás, só para restauração. E hoje nós temos bastante carro para restaurar. E hoje em dia o senhor toma conta aqui sozinho? Não, na verdade sou eu e meus 2 filhos. Que carro é esse? Esse carro, na verdade, é um Studebaker 51 Skyline. É um modelo que aqui no Brasil existe alguns, mas que eu saiba é só esse que tem. Ele é um 8 cilindros automático. Quanto tempo demora para restaurar um carro desse? 1 ano. Quanto o senhor vai gastar, mais ou menos? Eu tô acreditando que a gente vai investir nele uns 70, 80 mil reais. Mas o senhor não vai vender? Vai ficar Não, esse é nosso. Vamos mostrar esse aqui, seu Calu? Esse aqui também é bem diferente. Esse carro é um carro que marcou época, porque ele é um modelo que o Kennedy foi assassinado. Ele, na verdade, é um 4 portas, conversível. Um carro desse demora quanto tempo? Esse aqui vai demorar 1 ano e meio a 2 anos. E esse carro é bem raro. Quantos? O senhor tem informação de quantos? Então, aqui no Brasil existe até alguns, mas não desse ano aqui. Que eu tenha conhecimento desse ano, acho que tem uns 2 ou 3 só. E também é do senhor? Esse aqui faz parte do nosso... Faz parte do seu acervo. Do nosso... Esse quanto vale depois de reformado? Foi vendido há pouco tempo por 340 mil. Que é o Sidney. Sidney, você trabalha nessa área aqui de funilaria, é isso? Restauração de fibra. Quanto tempo você trabalha aqui na oficina do seu Calu? 10 anos. Uns 10 anos. E o que você está fazendo? Que carro é esse aqui? É uma Corvette 69. 69. O que você está fazendo nela? Vamos mostrar aqui. Estou restaurando as partes de fibras que estavam ruins, né? E o motor também foi restaurado? Primeiro a gente vai fazer toda a parte de fibra, alinhar todinha a parte de fibra, restaurar toda a parte de fibra. Depois a gente tira o chassi, aí o pessoal faz a parte de mecânica e a gente restaura a parte do chassi também. Agora aqui ao meu lado, o Carlos, que é o filho mais velho do seu Calu, também trabalha aqui na oficina Calu Import. Carlos, conta um pouco pra gente sobre esse carro aqui, uma raridade, o único carro brasileiro que a gente viu aqui na oficina de vocês. O que ele tem de especial? Qual que é o nome, o ano? Ele é um Galaxy, né? É um modelo 68. O legal desse carro é que ele é íntegro da forma com que ele tá, né? Ele não foi restaurado, ele não foi feito absolutamente nenhum processo de restauração até agora. Foi uma coisa que chamou a atenção da gente para até adquirir esse carro. O que esse carro tem de diferente dos importados que a gente mostrou? Então, na verdade, ele é um carro que até existe um modelo americano dele, né? Então, acho que o Brasil trouxe
essa tecnologia de lá de fora. Ele é um carro que no ano lá fora tem as mesmas coisas, né? É um carro automático, é um carro V8, um carro com ar-condicionado. Ele já é um carro bem luxuoso, né, para a época. Estamos dentro de um Mustang 1968. Esse carro aqui foi restaurado, ele já foi da família do Carlos, do seu Calu. Conta um pouco a história desse carro pra gente. Esse carro era nosso há muitos anos, né? E um cliente em particular acompanhou todo o processo de restauração que a gente fez nele. E desde então ele se apaixonou pelo carro e falou, pô, um dia vocês vão ter que vender esse carro pra gente. Como o nosso foco não é o comércio do carro, mas sim a coleção, né? A duras custas a gente acabou vendendo pela insistência do cliente. E o que foi feito aqui? Vocês restauraram ele inteiro? Inteiro. Ele estava em que estado? Então, esse carro é um pouco diferente de restauro por conta das peças dele ser muito baratas nos Estados Unidos. Então tem coisa que mesmo sendo passivo de restauração, a gente acaba comprando novo devido ao custo baixo da peça, né? Então, os aros de faróis, painel, não vale a pena a gente estar restaurando aqui no Brasil, vale a pena a gente comprar lá fora e colocar uma peça nova já. Como são muitos os carros antigos a serem restaurados, a oficina do seu Calu tem um galpão com mais carros na fila de espera. E é pra lá que a gente vai agora, vem comigo. Essa aqui é uma Kombi Safari, a única Kombi Safari original do Brasil. Né, Carlinhos? De que ano que ela é? Essa aqui é uma Kombi 64. 64. Como é que essa única Kombi veio parar aqui na Calu? Então, ele é de um cliente nosso, que já tem outros carros restaurando com a gente, né? E apareceu essa oportunidade de compra dessa Kombi e ele acabou comprando e trouxe pra gente fazer algumas melhorias nela. Vocês assim. mudaram muita coisa? Não, a gente só tá repassando algumas coisas que já foram feitas nela, estamos melhorando o geral dela. Vamos mostrar o interior dela, Tani? Vem aqui, muito legal, ela é muito diferente, muito bonita. O que vocês mudaram aqui? Vamos mostrar. Na verdade, esses armarinhos já são tinham? todos originais. Todos originais? Todos originais. O banco ali dentro, aquele couro original? Também. Então, o que vocês fizeram? Então, a gente está fazendo toda a parte de limpeza estética do carro, né? Polimento, revisão elétrica. Deixa eu fechar aqui para a Tani mostrar. Que legal, que concurso é esse? Então, Araxá hoje é um dos mais renomados concursos de carro antigo aqui do Brasil, né? Eles zelam muito pela originalidade do carro hoje. E ganhou o primeiro lugar? Foi um destaque lá do evento. Que legal. E ali do lado um Cadillac. Vamos mostrar. Nossa, esse carro é um clássico. Isso é bem legal. De que ano que é? Ele é um Cadillac 1959. 1959. E ele já chegou aqui assim? Não, ele já está em processo de montagem já. De montagem? Isso. O que vocês mudaram? Mudaram alguma coisa no motor? Não, a gente está preservando o máximo da originalidade. Ele não tinha essa cor, né? A gente buscou a codificação da cor original, reproduzimos e estamos fazendo ele na cor de fábrica. Então esse tom de azul é o tom branco, original. Com teto, esse carro foi o carro do Elvis Presley, marcou a ele época, teve alguns, né? Esse aqui é um Ford 1928, é o carro mais antigo que tem aqui na oficina do seu Calu, tem 86 anos de história. E é de vocês esse carro? Não, esse carro é de cliente. É de um cliente? É de um cliente. E ele chegou aqui em que estado? Ruim. Bem ruim. Bem ruim? Bem. E o que vocês já fizeram? Toda a parte de funilaria, pintura tá feita, né? A gente está aguardando chegar alguns itens de mecânica para concluir a parte de mecânica, aí dar seguimento na montagem do carro. Esse carro aqui, Carlinhos, qual que é o nome e que ano que é? Esse é um Ford Thunderbird de 1955, conversível também. E vocês estão restaurando ele totalmente, chegou aqui no estado... Esse carro chegou no estado médio, não era um estado muito ruim, mas ele chegou com a cor alterada, chegou com algumas modificações em termos de mecânica e a gente está retornando também tudo para a originalidade. E depois de ver todos esses carros, a gente vai para um outro lugar. Vem comigo. Queria saber se o carro que você ia reformar há 10 anos para sua avó, você conseguiu reformar e entregar para ela? Conseguimos. Você aí de casa deve estar curioso para saber o que aconteceu com o sítio de carros antigos que o Goulart mostrou. Ao meu lado, Maurício Marques, ele que era filho do Flávio Marques, e era um dos 3 donos do sítio, né, Maurício? Com seus irmãos. E agora ele tem essa loja de compra e venda de carros antigos.
Maurício, como é que você veio parar aqui na loja? Saiu do sítio e veio aqui para a loja? Na verdade, eu continuo lá no sítio, continuo restaurando os carros. E um grande amigo me convidou para ser sócio dele aqui na loja. E aí a gente idealizou essa nossa casa, como a gente chama. Seus irmãos não estão nessa área, só você? Não. Só eu mesmo. Meus irmãos seguiram as carreiras. Um advogado para fazer a vontade do meu pai e eu vou fazendo a outra vontade dele. Essa área aqui o Maurício usa para receber os clientes, alguns convidados. Maurício, conta um pouco pra gente como é que surgiu o nome da loja, Universo Marques Miliduc. São duas marcas, né? Universo Marques a minha e Miliduc a do meu sócio. E o Universo Marques é sobre o universo de coisas que eu trabalho. Desde antiguidade, carrinho, quadro, tudo que for referente a coisas antigas, itens antigos, automobília. A gente tem uma curiosidade, a gente queria saber se o carro que você ia reformar há 10 anos para sua avó, você conseguiu reformar e entregar para ela? Conseguimos. É? A gente fez o carro em tempo recorde, acho que eram 2 ou 3 meses pro evento de Águas de Lindóia. E foi pra gente um marco, é o carro pra gente dar de presente pra vovó. E a gente ficou naquele impasse de fala pra ela que a gente vai dar o presente pra já acalmar ou faz uma surpresa e corre o risco dela morrer do coração, né, de tanta emoção. A gente foi a historinha do gato que subiu no telhado, então a gente foi devagarinho falando pra ela e a gente a levou pro evento de Lindóia, o carro foi premiado e ela que foi receber o prêmio. Então, como é que foi quando ela chorou igual uma criança sem chupeta, né? E depois de tantas raridades vistas dessa matéria, eu vou embora em mais uma, numa Zundap 1938. Privilégio, hein, andar numa Zundap. Que legal a matéria que vocês fizeram. Não sei se porque eu sou apaixonado por antigo mobilismo, chama assim, né? Uhum. Mas gostei muito, parabéns. Mas você chegou a ter um acervo com vários carros? Eu cheguei a ter 3 carros ao mesmo tempo, né? Quer dizer, na mesma época. Aí eu fui morar nos Estados Unidos. Aí eu vendi, que eu... Não é? Mas você saía com eles? Saía, eu andava todo dia com um carro. E com esses carros antigos, você chegou a participar de algum evento? Eu ia nesses passeios, né? E nessas, por exemplo, na época que eu tinha carro antigo, ainda não tinha essa feira que tem hoje no AMB. Que o Paulo Louco até é um dos representantes lá. Mas a gente se reunia muito, né? Porque quem tem carro antigo gosta de falar de carro antigo, gosta de ver o carro do outro. Eu não sei como é que eu consegui sair. Mas se me oferecessem hoje, eu gostaria de ter o carro que eu aprendi a dirigir nele, que era um Ford 29, coupé, e isso aí, com o banco da sogra. Eu adorei aquela Kombi lá, viu? Eu dirigi uma Kombi daquela, que o volante da Kombi de hoje é mais, eu vou ficar de perfil pro Beto, é mais assim, né? Assim. Aquela lá era aqui mesmo. Quem tinha Kombi era padeiro, sabia? Uhum. A maioria dos padeiros que entregavam pães, tinham Kombis, dessas aí. Mas essa é bonitona. Nossa, essa tava muito totalmente ajeitada. Ela é mais ou menos uma home, né? Que tem uma sala de visita, tem os armarinhos. Armarinho, tem com fogão? Não, fogão não. É uma boa ideia falar pro cara botar um fogão lá. Né? Teve alguma dificuldade pra vocês gravarem isso? Algumas. E qual, por exemplo? Vou dar uma de Joaquim Barbosa aqui, porque eu estou cansado de ficar sentado. E qual, por exemplo? Então, a primeira dificuldade que eu tive como cinegrafista foi o espaço, né? Que ele não tem recuo ali. A segunda foi iluminação, que a gente até levou uma luz LED ali,
mas às vezes não ficava muito legal. O espectador, ele quer ver esse tipo de coisa, né? Ele quer ver o detalhe do painel, ele quer ver o interior do carro. Não, e o de espectador repente... só não, você como câmera. Eu quer como ver câmera, também. claro. Ela como jornalista quer ver também o detalhe. É importantíssimo. E às vezes você abrindo a lente, o máximo que dava, ainda ficava um pouco escuro, sabe? E de repente com o LED não ficava tão bonito assim. Então tem bastante dificuldade também, você ficar apertado dentro de um carro. Mas foi desafiador e foi muito legal. Por isso mesmo, por ser desafiador. Parabéns. Obrigada. Where's my Bentley? Oh, he's headed today, I'm afraid. But it's never let me down. M's orders 007. You'll be using this Aston Martin DB5 with modifications. Eu vou falar sobre o carro Aston Martin, modelo DB5. A primeira vez que ele aparece na série James Bond é em 1964, no filme Goldfinger. E esse carro, ele é um clássico. As vendas dele aumentaram muito depois que ele apareceu no Goldfinger, no filme. E o legal dele é que ele segue a linha, desde o primeiro carro até o mais atual, ele segue a mesma linha, o mesmo design esportivo, como as Ferraris que a gente viu na oficina do Seu Calú, que desde a mais antiga até a atual tem o mesmo padrão. Ele é clássico. É muito legal também na série James Bond os acessórios, né, que eles usam. Tem, por exemplo, uma calota que ela vira uma lâmina e corta a roda dos carros do lado. Tem uma metralhadora na frente do carro, embaixo dos faróis. E tem um botão escondido no câmbio de marchas que ele aperta e uma catapulta joga a pessoa que está sentada do lado para fora do carro. Um exemplar desse carro, do Aston Martin DB5, que foi usado no filme, foi a leilão ano passado por $12 milhões. E o que mais encantou a vocês nessa matéria? Nesse lugar? Eu gostei, eu fiquei bastante encantada com a paixão que você vê do Flávio, do filho do Flávio Marques, que ele ainda tem essa paixão que o pai teve, sabe? E ele passou isso também para outras coisas, quer dizer, ele tem uma paixão por restauração de coisas antigas, ele tem uma paixão por tudo isso. A gente viu no Facebook dele, ele é muito ligado a esse tipo de coisa, assim. Vocês andaram em algum carro? Ela ia andar numa Ferrari, mas acabou não andando. Eu andei só no Mini Cooper no começo e a Ferrari a gente acabou tirando, não andando. É porque a Ferrari não ia caber a câmera, porque ela só tinha os bancos da frente, né? O Calú deixou a gente ir de um lugar para outro com a Ferrari, mas não ia caber a câmera. A gente até cogitou a ideia, mas aí não teria como. Eu posso tentar ficar ali atrás, mas eu acho que não cabe. Eu acho que seria um carro no colo. Me dá a impressão, tipo, se desse pra abrir aqui, me dá a impressão que não. Acho que nem pode fazer isso. No Seu Calú é engraçado que você vê um Rolls Royce num lugar encostado e do lado dele você vê um carro de 2013. Até olhando a concepção de carroceria, você vê, né, como mudou as coisas. É uma coisa também que chamou a nossa atenção, a gente não sabia que tinham tantos eventos voltados para carro. E conversando com o Seu Calú, o filho dele, o Carlos, também com o Maurício, a gente acabou descobrindo isso, muito legal. Quanta gente apaixonada por carro, né? Muito legal. É um universo especial. E a diferença, a gente viu a diferença, assim, entre um e outro, entre o Calú e o Maurício Marques, né? Que você percebe que são negócios diferentes, assim. Sim. Porque o Seu Calú, assim, é uma coisa mais... Ele tem um ar mais de empreendedor, assim, mais mecânico, mais para essa parte. E enquanto o Maurício, você percebe que é... Mais intelectual. Mais intelectual, mais emocional, talvez.
Tem uma curiosidade que na oficina do Kalu, na Kalu Import, eles não fazem a canibalização dos carros. Eles falaram que é mais barato você importar algumas peças e outras peças, eles têm moldes. Nos Estados Unidos fabricam moldes. Então ele até falou pra gente, o Carlos, o filho do Kalu, que é mais fácil você restaurar um Ford 1928, porque tem os moldes, as peças, do que um Fusca 69, por exemplo. A gente achou bem legal essa curiosidade, eu não sabia, a gente não sabia. E uma dúvida que eu fiquei, será que aquele carro branco que a gente filmou, que era o nacional, Galaxy. O Galaxy. Será Galaxy, que... eu tive um. Porque aqui ele pode ter um valor menor, mas será que lá fora ele tem um valor maior? Deve ter, porque ele é uma antiguidade também. Já, embora fora ele é importado, né? Mas passa a ser importado para lá para fora. Mas é muito distante os valores, né? O Galaxy, ele falou, era 15 mil. Reformado, restaurado. Não, acho que era 70 mil. Não, era 70 mil. 70? 70 mil. 15 mil para reformar? Talvez. Talvez. Eu tive um Galaxy, aliás, 2 Galaxy. É um carro majestoso, né? Só que hoje, para você andar com um Galaxy na rua, você ocupa um lugar do ônibus. Então tem que andar na fila do ônibus, né? Porque ele é chamada a banheira, né? Sabia que tinha esse apelido? Que é um apelido carinhoso, né? Eu expliquei isso, mas não deu tempo também de entrar. O que da banheira? Que era chamado de banheira, a Tani até mostrou atrás, porque o único carro brasileiro que a gente tem aqui na oficina do seu Kalu merece uma atenção especial. Ele é um carro diferente, um carro muito grande, lembra até uma banheira, e acho que ele merece um pouco da nossa atenção. Tani, vamos mostrar aqui como é que ele é por dentro. Ele é bem diferente, um carro muito luxuoso para a época, um carro da época de 68. Vamos mostrar um pouquinho. Vamos mostrar um pouco, Tani. Olha que diferente. O que é isso aqui? Isso é um toca CD da época, um toca cassete, né? Ele é bem diferente. Bem diferente. Ar-condicionado, também no original de época, né? Esses carros vinham com muito opcionais que você escolhia na concessionária, né? Você montava do seu jeito? No seu jeito. Que carro você gostaria de ter? Eu gostei do Fusca, que não deu para entrar na matéria, um Fusca preto 69 que tinha na loja do Maurício Marques. Ele queria vender? 100 mil reais. E você, que carro que você queria ter? Eu queria o Hudson. O Hudson? Que ano? Nossa, não lembro. Eu teria aquele Mustang verde que aparece na matéria, conversível. Que ano ele é? Ai, não lembro 1968. 68, né? 78 ou 68? 68. 68. São carros que se modificaram um pouco, não é não? De alguns anos para cá? A Ferrari Dinos, acho que o que mudou, o que eu consigo perceber mais é o farol que ele levanta, né? Mas eu acho que eles continuam tendo esse motivo mais esportivo, né? Todos eles ainda... Sim, mas eu falo em relação a design, né? Dentro da indústria automobilística, existe um setor que ele é absolutamente fechado para visitas, que é o setor do design, que dali sai a novidade que vai ser fabricada e o concorrente não pode ficar sabendo antes. Então, os designs são importantes na história do automobilismo, né, mundial. E tem realmente algumas marcas que se modificaram um pouco, né? Aquele filme dos ladrões que se utilizaram de 4 Mini Coopers. Mini Cooper acaba sendo o astro do filme mesmo. Os 3 Mini Coopers que eles utilizam para fazer o roubo em Turim, um vermelho, um azul e um branco, que são super representativos da Inglaterra, do Reino Unido. Mostram a versatilidade, a agilidade, mostram o Mini Cooper assim, fazem quase uma propaganda do Mini Cooper. Você vê um Mini Cooper no filme, que é um Mini Cooper assim de um
uma versão mais antiga e ele hoje em dia ele tá quase do mesmo jeito, né? Ele é bem clássico. Também, né? É clássico. As histórias de automóveis se misturam com a história do ser humano, né? Quando o primeiro carro andou, foi um... E era... Sabe o que é gasogênio? Então, na guerra de 1939, Segunda Guerra Mundial, houve um racionamento de gasolina. E os carros andavam com um fogareiro. Não era gasolina, era carvão, churrasqueira. E chamava gasogênio. E eu vou encerrar aqui porque na próxima semana nós vamos estar novamente juntos para um novo assunto, uma nova história. Vem comigo. Não recomendável para menores de 3 anos, por conter partes pequenas que podem ser engolidas. A gente vai agora avaliar se é também uma borda cortante, que pode cortar a pele da criança. Para o teste de inflamabilidade, eu vou ter que escolher entre queimar esse polvinho ou o cachorro. E no caminho da escola eu ia tão contente, pois não tinha nenhum carro que fosse na minha frente. Nem Gordini, nem Ford, o bom era o Cinca Xambó. A sua manhã começa com muita informação no Revista da Cidade. Nesta segunda, 10h30 da manhã. Pra fazer o que bem entender, eu vi um futuro melhor no painel do meu Cinca Xambó. Fazendo Cinca Xambó, fazendo Cinca Xambó, fazendo Cinca Xambó, fazendo Cinca Xambó.